Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o cenário educacional em tempos de pandemia e isolamento social. Para falar sobre esse tema, vamos contar com a presença e a contribuição espetacular das psicopedagogas da Clínica Consciência. Olá, queridos, tudo bem com vocês? Nós somos as psicopedagogas da Clínica Consciência. Eu sou Érica. Eu sou a Bruna. E eu sou a Natália. E nós viemos aqui conversar um pouquinho com você e com a tia Carla a respeito desse cenário educacional. Como podemos ajudar? Vamos lá? Sou mãe e professora e percebo que agora, nesse momento de isolamento social e educação virtual, estamos sendo convidados a aprendizagens, adaptações, reflexões que de certa forma são apresentadas como um desafio. Mas no meio de tudo isso estão as crianças, nossos filhos e as famílias como parcerias essenciais nesse processo. Natália, como a família pode nos ajudar nesse momento? Olá, tia Carla, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui e hoje nós estamos aqui para falar da importância da família nesse momento. Nós sabemos que não tem sido fácil, mas a organização familiar é fundamental. A criança precisa ter um espaço adequado para os estudos e ela precisa ter uma rotina, por mais difícil que seja, minimamente que vai auxiliá-la a identificar aquilo que ela precisa fazer naquele dia. Então, quando as crianças estavam indo para a escola, a própria escola segue uma rotina. Então, tem a primeira aula, a segunda aula, o intervalo, e a criança precisa sentir-se em casa. E como isso vai acontecer? Os pais devem preparar a criança, estar junto com a criança em um momento prévio aos estudos, principalmente com as crianças maiores. Com essas crianças, os pais não precisam estar ao lado delas, mas antes de estudarem, eles devem analisar o que será estudado em determinado dia e pode até mesmo fazer um roteiro, uma rotina junto com essas crianças, porque ela vai estar construindo uma questão de autonomia e responsabilidade. Ela precisa cumprir aquilo que ela própria se dispôs a fazer. Com as crianças menores, os pais precisam estar ao lado delas, apoiando e incentivando. Isso é fundamental para que elas se sintam seguras com relação à própria aprendizagem. É claro que temos percebido que estamos desenvolvendo novas habilidades na pandemia. Até o processo de alfabetização está sendo reestruturado para o ambiente virtual. São mudanças no processo de ensino-aprendizagem e na forma como a família passa a ver e sentir a sala de aula dentro de casa. E você, Bruna, o que você tem percebido a esse respeito? Olá, tia Carla, um prazer estar aqui. E, pois é, esse momento que nós estamos vivendo é um momento muito ímpar na educação, para as crianças, para as famílias. E o que nós temos percebido? As crianças, elas têm desenvolvido outras habilidades. Eu sempre costumo falar com os pais, não é o ideal, mas é o que nós temos de melhor no momento, para poder auxiliar as famílias, para poder auxiliar as crianças nesse processo de aprendizagem. E muito mais do que simplesmente só nos preocuparmos com a aprendizagem, com o conteúdo, nós precisamos nos preocupar com a questão emocional dessas crianças. Essas crianças, elas precisam aprender a lidar com tudo isso, aprender a nomear, identificar suas emoções. E nesse cenário que nós estamos vivendo, a aproximação entre as famílias tem facilitado esse diálogo. E nós também temos que pensar que, diante de todo esse cenário, nós temos coisas positivas também acontecendo, habilidades que eles estão desenvolvendo, como, por exemplo, a tecnologia. Hoje em dia, o trabalho com a tecnologia, ele não é um diferencial, ele é algo que daqui para frente, ele vai estar presente na vida das crianças, na vida dos professores. Então, adquirir habilidades para poder
utilizar dessa ferramenta também vem a ser um ótimo benefício para as crianças, para os pais, para os professores nesse momento. Muito importante também nós pensarmos na questão, não digo social, porque eles não estão tendo convívio na escola, o convívio com o outro, mas nós temos sim que pensar que em uma aula online, o que tem acontecido? Eles precisam respeitar a vez do outro para falar. Eles precisam saber que se todos falarem ao mesmo tempo, eles não vão conseguir, porque o barulho vai ser ensurdecedor, principalmente aqueles que estiverem com fone. Então, essa questão de um fala, o outro escuta, é uma questão social também que eles têm aprendido a respeitar. E eu vejo muito, principalmente nessa fase de alfabetização. Os pais não sabiam como era uma sala de aula. Então, o processo de alfabetização, muitas vezes, era algo muito, muito longe deles. Eles não sabiam detalhes sobre como fazer para poder ajudar em casa também. E agora, eles tendo acesso a essas aulas online, essas aulas gravadas, eles estão podendo ver como eles podem ajudar. Por quê? Porque a professora, ela tem sido um exemplo para esses pais de como intervir, como perguntar, a forma de fazer os sons. Ela tem dado a esses pais a possibilidade de aprender e auxiliar melhor essas crianças que estão em casa em fase de alfabetização. Gostaria de trazer para vocês que nos acompanham aqui no canal uma orientação sobre o trabalho psicopedagógico nesse momento. Acredito que os atendimentos terapêuticos não devem parar. Afinal, o ser humano aprende e se desenvolve a cada dia, com muita estimulação adequada e com rotinas e comunicações assertivas. Sendo assim, acredito que é tão importante quanto assistir uma aula online é também brincar, ouvir uma história, desenhar, dançar, jogar e também ir ao atendimento psicopedagógico, que é sempre um parceiro em todo o processo de ensino-aprendizagem de algumas crianças. E isso é fantástico, não podemos deixar de lado. Não é verdade, Érica? Olá, queridos, tudo bem? Eu venho então complementar o que as colegas trouxeram a respeito do trabalho psicopedagógico. Como nós, psicopedagogas, terapeutas da aprendizagem, podem auxiliar nesse momento tão atípico para o cenário educacional. Nós trabalhamos principalmente com a questão da autoria do pensamento, da autonomia e da construção e consolidação de habilidades que vão apoiar a aprendizagem das crianças. Nós sabemos que as escolas têm se esforçado muito para dar o melhor método, a melhor estrutura de ensinagem para as crianças. Mas nós precisamos mesmo, enquanto psicopedagogos, enquanto família em parceria, trabalhar com propostas de aprendizagem significativa. O que é isso, tia Érica? A aprendizagem é o ato de construir coletivamente condições e conteúdos para serem assimilados e apreendidos de um jeito que faça sentido para a criança. Então, aos professores fica o cargo de ensinar da maneira mais efetiva e mais prazerosa. Aos pais, o papel de apoiar, ter um reforço positivo, estimular a criança a manter-se adequado às rotinas que são muito saudáveis e muito estruturantes para a personalidade da própria criança. Mas aos terapeutas ficam aí o encargo de desenvolver essas habilidades que são tão importantes para o próximo milênio. A autonomia, a organização, o compromisso com os estudos, a autorresponsabilidade e a autoria de pensamento. Não só auxiliando na execução das atividades, mas também dando sentido a elas, para que eles percebam o quanto é importante para a transformação da própria vida. Então, nós aqui da Clínica Consciência já retornamos com todos os cuidados e atendendo as crianças com casinhos mais complicados. E estamos aqui para auxiliá-los sempre a compreender o nosso papel neste novo cenário da educação da nova era. Muito obrigada a todos, muito obrigada, tia Carla, pelo convite
e esperamos vocês para orientações online assim que for necessário. Muito obrigada, beijo para todos. Tchau! Nós, do canal Aula Criativa, agradecemos a participação de vocês. Espero ter ajudado os pais, educadores e escolas que nos seguem por aqui. Deixaremos na descrição aqui do vídeo os contatos das psicopedagogas e da Clínica Consciência. E para você que chegou agora por aqui, já dê o seu like e se inscreve no canal, ativando o sininho para receber as notificações. Muito obrigado, até o próximo vídeo!